Está no ar o Plancast de número 3. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de tempo em projetos. E eu gostaria de começar com uma perguntinha básica para vocês. Qual que é o custo do gerenciamento ou do atraso no seu projeto? Lembrando que atraso gera insatisfação tanto por parte da empresa quanto por parte do cliente, certo? Já estimou isso? Existe hoje no mercado um conflito ou que um mito, que é o quê? As pessoas confundem gerenciamento de ferramenta com gerenciamento de projeto. Como assim, Moisés? É assim. Eu vou contratar um planejador e eu contrato a licença do MS Project ou de um outro software de cronograma e de planejamento. E pronto, temos o planejamento do projeto. Mais ou menos. Gente, não há nada de errado você investir em ferramentas de planejamento e controle. Mas o combustível de todo o projeto é quem? Somos nós. Nós, equipe do projeto, gestor do projeto, cliente. Nenhum software funciona sem a equipe, as pessoas do projeto, certo? E nós estamos numa época onde quem faz mais rápido e quem tem mais flexibilidade para aderir à mudança está sempre à frente. Mas qual que é o mal nisso? Eu sou uma empresa super flexível, eu sou uma empresa que executa muito rápido, mas qual que é a parte ruim disso? Geralmente o planejamento fica à mercê do imprevisto, do improviso. Certo? Se você gerente do projeto, não souber identificar os processos, as etapas dos processos, por exemplo, diferenciar um plano de gerenciamento do projeto de um cronograma, quando você pegar um processo crítico, você vai ter problemas, porque você não vai saber se achar dentro da documentação que só tem como objetivo apoiar você e a equipe do projeto. E o que o PMBOK fala para a gente sobre o gerenciamento de tempo? Ele fala que é o conjunto de 7 processos que te apoiarão para que o projeto termine no tempo planejado. Aí vem aquela perguntinha malandra, né? Assim, Moisés, planejar tempo é ter um cronograma? Aí eu falo assim, tome muito cuidado com essa conclusão, por quê? Nós estamos falando de um cronograma com uma premissa numa linha de base do escopo, que seria a nossa EAP, vista no Plancast anterior. Nós estamos falando de mais um plano de execução das tarefas ou das atividades, complementado pelas durações das atividades, dependências das atividades e outras informações de planejamento. Sendo assim, com tudo isso, você vai ter gerado um cronograma realista e execuível, digno de ser acompanhado durante a fase de execução. Então, não é bem assim, eu tenho um cronograma, eu faço gerenciamento do tempo. Nem sempre, porque se você pular o gerenciamento do escopo, você vai ter um cronograma vazio. Entendeu? E quais são os 7 processos de planejamento, de gerenciamento do tempo em projeto?
Bom, nós temos o processo 6.1, que seria planejar o gerenciamento do cronograma. O que o PMBOK nos fala? Ele fala que é o quê? Você estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. É nada mais, nada menos do que a receita de bolo. É a receita de bolo do seu projeto. Tudo que tiver o que e como fazer, como lidar, está no plano de gerenciamento do cronograma. Por isso que nesse processo a equipe não pode medir esforços em executar esse processo, em gerar esse documento. Esse documento é muito importante para você na hora que você estiver executando o seu projeto. Quais são as entradas desse projeto? Nós temos o plano de gerenciamento do projeto, tema de abertura do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos e processos organizacionais. Quais são as ferramentas e técnicas? Nós temos opinião especializada, técnicas de análise e reunião, que não é novidade para nenhuma organização nos dias de hoje. Feito isso, nós teremos a saída plano de gerenciamento do cronograma, um documento muito importante para o projeto, para a equipe, para o cliente, para qualquer um, certo? Terminado esses processos, nós passamos para o processo 6.2. Qual que é o processo 6.2? É o próximo passo, que é o quê? Definir as atividades. É muito importante, se você não viu o meu Plancast 2 ou Plancast 1, eu vou pôr aqui no vídeo a descrição, pausa, são 40 minutinhos que você vai estar ganhando, porque tem muita coisa que nós vamos referenciar aqui que está descrito, que nós falamos no gerenciamento de escopo. E se você não lembrar disso ou não souber, vai comprometer o que você vai entender aqui, entendeu? Então, pausa aqui, 40 minutinhos, você viu os 2 plancasts, aí é só vir aqui e dar o play, ok? Então vamos continuar. O que é definir as atividades? Identificar, documentar as ações para o quê? As ações que nós vamos fazer. Todas as ações necessárias para entregar os pacotes de trabalho. Lembra que quando nós fizemos a IAP, nós decompunhamos o projeto em pacotes de trabalho? O nosso último nível da IAP são os pacotes, as entregas, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir as atividades. É mais ou menos o quê? Vamos fazer um projeto bem simplório, reformar a casa. Os pacotes de trabalho para reformar a casa vai ser planejar a sala, pintar a sala, pintar o quarto e pintar o piso da cozinha. Definir as atividades é o quê? O que eu preciso para pintar a sala? Eu preciso lixar a sala, tirar os buracos da massa que estava oca, lixar de novo, no caso da massa corrida que você passou para dar acabamento, pintar a primeira demão, pintar a segunda demão e uma atividade de buffer aí que seria imprevistos. Isso é definir atividades nos seus projetos. Repare, nós tínhamos o pacote de trabalho que é pintar a sala e eu tenho mais 6 atividades que é para executar esse pacote de trabalho. Aí nós vamos ter as entradas desse processo. Quais são as entradas? Plano de gerenciamento do cronograma, a linha de base do escopo, que está lá na minha IAP, que nós vimos no Plancast número 2, fatores ambientais da empresa e ativos e processos organizacionais. Quais são as ferramentas e técnicas? Ferramentas e técnicas: decomposição, que nós vamos decompor em níveis menores, planejamentos em ondas sucessivas. O que é isso? Se eu vou começar só pela sala, eu planejo a sala e não planejo nem o quarto nem a cozinha. Na hora que eu for pintar o quarto, aí eu vou fazer o planejamento do quarto. E na hora que eu for pôr o piso na parede da cozinha, eu faço o planejamento da cozinha. Isso é planejar por ondas sucessivas. Claro que esse projeto é pequeno, mas os grandes projetos, eles têm fases, eles são executados em fases. E aí você pega aquela primeira fase e planeja. Na hora que você for iniciar a segunda fase, você faz o planejamento daquela segunda fase. Isso é você planejar em ondas sucessivas. E nós temos a opinião especializada. Quais são as saídas? As saídas são as listas das atividades, atributo das atividades e lista dos marcos.
Os marcos, esse documento da lista dos marcos é muito importante porque ele vai dar para a equipe do projeto e para o cliente, que é a parte interessada mais importante, que é o patrocinador, o sponsor, ele vai dar as principais entregas e atividades do nosso projeto, ou do projeto que você executa, entendeu? E feito tudo isso, passamos para o processo 6.3. Processo 6.3, sequenciar as atividades. O que é sequenciar as atividades? Nada mais, nada menos do que você mencionar qual que é o relacionamento entre elas. Entre uma atividade pode se relacionar com uma ou com várias atividades. Aí depende do que você está fazendo, como você está fazendo. O que é você fazer o sequenciamento lógico ou relacionamento das atividades? É aquele negócio, bom, primeiro eu martelo o prego na parede e depois eu penduro o quadro. Não tem como fazer ao contrário. Primeiro eu coloco a panela no fogo, depois eu quebro o ovo para fritar. Não tem como você fazer isso de uma outra forma. Isso é o sequenciamento lógico das atividades. E quais são as entradas? Nós temos o plano de gerenciamento do cronograma, a lista das atividades, atributo das atividades, lista dos marcos, especificação do escopo do projeto visto no Plancast número 2, fatores ambientais na empresa. Vocês viram que o plano de gerenciamento do cronograma é o processo 6.1 e lista de atividades, atributos e lista de marcos são do 6.2. À medida que nós formos caminhando nos processos, nós vamos estar agregando as saídas do processo anterior nas entradas do processo sucessor. E assim por diante. Quais são as ferramentas e técnicas? Nós temos o método do diagrama de precedência, que vai falar, nós temos determinação das dependências e antecipações e esperas. Nós vamos falar se uma atividade ela se relaciona com outra pelo término, ou pelo início, ou só inicia quando termina, ou só termina quando inicia, e assim vai. E antecipações e espera. Tem atividades que podem ser antecipadas, outras não, e tem atividades que podem ser realizadas em outro momento, e outras também não. Quais são as nossas saídas? Nós vamos ter o diagrama de rede do cronograma que vai nos auxiliar a ver qual que é o relacionamento entre as atividades, para ver se pode comprimir, se pode fazer em paralelo e fazer análise geral. E atualizações dos documentos do projeto. Feito isso, passamos para o processo 6.4. Qual que é o processo 6.4? Estimar os recursos das atividades. O que é estimar os recursos das atividades? É você definir tipo e quantidade de material, equipe de mão de obra direta, suprimento, o que vai sair do almoxarifado da sede e vai passar para a obra, transporte vertical e horizontal, equipamentos, ferramentas e o próprio canteiro em si. Quais são as entradas desse processo? Plano de gerenciamento do cronograma, lista de atividades, atributos das atividades, calendário dos recursos, registro dos riscos, estimativa dos recursos das atividades, fatores ambientais da igreja e da empresa e ativos e processos organizacionais. Quais são as nossas ferramentas e técnicas para esse recurso? Opinião especializada, análise da alternativa, dados publicados sobre as estimativas de bottom-up, que é você estimar de baixo para cima, né? Você pega nos níveis menores e vai estimando até você chegar na atividade de resumo e tem aquela somatória de acordo com o seu calendário das durações. E nós temos o software de gerenciamento de projetos que estão aí no mercado só para nos auxiliar e deixar as coisas mais práticas e fáceis, né? Quais são as nossas saídas? Nós temos os requisitos dos recursos das atividades, estrutura analítica dos recursos, atualização dos documentos do projeto. Feito isso, passemos para o processo 6.5. O que é o processo 6.5? É um processo fundamental na arte de fazer um cronograma. O processo 6.5 é você estimar a duração das atividades.
É interessante que a descrição que o PMBOK dá é a seguinte: estimar o número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar a atividade com os recursos estimados. O que é um período de trabalho? Bom, se você trabalha 8 horas na sua empresa por dia, então um período é 8 horas. Se você tiver uma atividade que dure 5 dias, uma semana no caso, ela vai ser 5 períodos de 8 horas. Se você trabalhar de sábado e domingo, vão ser 7 períodos de 8 horas. Essa é a ideia de período. E quais são as entradas desse processo? Nós vamos ter como entrada o plano de gerenciamento do cronograma, a lista de atividades, atributos das atividades, requisito dos recursos das atividades, calendário dos recursos, especificação do escopo do projeto, registro dos riscos. Aqui nós estamos falando dos riscos contidos no termo de abertura do projeto. Ainda nós não estamos entrando nos riscos mais refinados. Estrutura analítica dos recursos, fatores ambientais da empresa e ativos e processos organizacionais. Ferramentas e técnicas, quais são? Opinião especializada, estimativa análoga, estimativa paramétrica, estimativa de 3 pontos, técnicas de tomada de decisão em grupo e análise das reservas. Agora vem cá. O que seria uma estimativa análoga do projeto? A estimativa análoga é quando você executou esse projeto. Vamos lá, eu executei projetos similares a esse, são em número 4. 4 vezes eu tive 4 projetos anteriores a esse que são similares. Então eu vou buscar nesses 4 projetos as atividades correspondentes à duração e colocar uma duração, uma média qualquer. Isso é uma estimativa análoga. Você faz referência a projetos similares. Um ou mais. O que é uma estimativa paramétrica? A estimativa paramétrica é a estimativa análoga aprimorada, porque você pega esses mesmos dados e aí sim você joga numa operação de estatística, um software específico, e ele vai te dar dados de duração mais precisos do que o da estimativa análoga. E nós temos a estimativa de 3 pontos. Qual que é a estimativa de 3 pontos? É a famosa análise PERT. Você tem um cenário otimista, pessimista e esperado. Você faz um cálculo nesses 3 cenários e você tem a análise PERT, a estimativa PERT, que a gente vai pôr no seu cronograma, ou no seu project, né? Que ainda não virou um cronograma. Aí quais são as saídas? Nós vamos ter a estimativa das durações das atividades, e nós vamos ter a atualização dos documentos do projeto. Feito isso, passamos para o processo 6.6, desculpa. 6.6, desenvolver o cronograma. Aí você fala assim, pô, mas com tudo isso nós não temos o cronograma? Não, tá quase lá, calma, tá chegando. O que é desenvolver o cronograma? Análise do sequenciamento das atividades que você fez até agora, duração dos recursos, restrições do cronograma, entre outros. Você só termina o seu cronograma quando você analisou tudo isso que você montou, todos esses dados que você reuniu. Porque você vai ver lá no seu gráfico de Gantt, poxa, esse pacote de trabalho está muito longo, eu tenho que entregar ele antes. Ou eu posso inverter, executar esse antes desse. Essas análises, restrições, tem que ser todas postas à prova, para que diminua ao máximo a possibilidade do planejamento não ser seguido na hora da execução. Quais são as entradas? Vocês vão ver que tem muitas entradas, porque são saídas do processo 6.5 ao 6.1, tem muitas entradas aqui. Quais são as entradas? Vamos lá. Plano do gerenciamento do cronograma, lista das atividades, atributos das atividades, diagrama de rede do cronograma, requisito dos recursos das atividades, calendário dos recursos, estimativa das durações das atividades, especificações do escopo do projeto, registro dos riscos, designação do pessoal do projeto, estrutura analítica dos recursos, fatores ambientais da empresa e ativos e processos organizacionais. O que nós temos de ferramentas e técnicas? Nós vamos ter análise da rede do cronograma, métodos do caminho crítico. Você sabe o que é caminho crítico?
Caminho crítico é aquele caminho onde as atividades do projeto não podem atrasar. Se você atrasar qualquer atividade do caminho crítico, você está atrasando a data final do seu projeto. É por isso que essas atividades têm que receber um tratamento especial, senão você atrasa o seu projeto inteiro e todo o seu planejamento vai por água abaixo. Métodos da corrente crítica, técnicas de otimização de recurso, técnicas de desenvolvimento de modelo, antecipações de espera, compressão do cronograma e ferramentas de cronogramas em geral. Quais são as nossas saídas? Nós vamos ter a linha de base do cronograma, cronograma do projeto, dados do cronograma, atualização do plano de gerenciamento do projeto e atualização dos documentos do projeto. Feito isso, passamos para o processo 6.7. Por último, mas não menos importante. Qual é o processo 6.7 do projeto, do gerenciamento do cronograma? Nós vamos falar de controlar o cronograma. Controlar o cronograma é o quê? Monitorar e controlar as atividades para atualização do progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo, a linha de base do cronograma para realizar o projeto. Quais são as entradas? Plano de gerenciamento do projeto, cronograma do projeto, dados de desempenho do trabalho que nós pegaremos no processo de monitoramento e controle de gerenciamento de escopo, calendário do projeto, dados do cronograma e ativos e processos organizacionais. O que nós teremos de ferramentas e técnicas? Análise do desempenho, software de gerenciamento de projeto, que nunca é de menos, técnicas de organização de recursos, técnicas de desenvolvimento de modelos, antecipações de esperas e compressão do cronograma, que também pode acontecer nesse momento, e ferramentas de cronogramas em gerais. O que nós vamos ter como saída? Informações sobre o trabalho, do desempenho do trabalho, previsões de cronograma, solicitação de mudança, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, atualizações para o documento do projeto e atualizações dos ativos e processos organizacionais. Tá aí. Acabou? Não. Eu quero falar com você sobre fazer um cronograma e não utilizá-lo na fase de execução do projeto. É muito triste quando você faz um cronograma muito bom e você não consegue seguir ele na hora de executar. Isso acontece porque às vezes o planejador ou a equipe de planejamento não conversa com a equipe de execução, ou o supervisor ou o gerente. O que eu costumo fazer nos meus cronogramas? Eu trabalho com o MS Project. Então, o MS Project, eu acredito que de 2010 para cá, ele possui um filtro de coluna. Nós temos o quê? Coluna de EAP, descrição, duração, início e término. Todas elas têm uma setinha lá que se você clicar, você vai ter você vai poder filtrar as informações contidas naquela coluna. Então suponhamos que eu vou fazer o recolhimento do avanço físico do projeto quinzenalmente. Eu tenho um projeto que inicia no dia 1º de dezembro e dia 15 eu vou lá ver como foi o avanço. O que eu faço? Eu vou pegar o meu cronograma, clicar nessa setinha do término e filtrar para dia 15 de dezembro. O Project vai filtrar para mim todas as atividades que devem estar com avanço concluído ou maior que 0 naquele período, até 15 de dezembro. Aí, eu vou lá e atualizo o meu cronograma para dia 15 de dezembro. O Project vai falar para mim assim, olha, você tem que estar com avanço físico, o percentual concluído de 10%, numa atividade de 30 dias. Mas, o que significa isso? Presta atenção, para você não se complicar. Eu faço isso porque é premissa e está adaptado para o meu tipo de trabalho. 10% de avanço no cronograma que significa, numa atividade de 30 dias, significa que você andou 3 dias nessa atividade.
Se você não executou nada, você perdeu 3 dias. Como eu contrato mão de obra especializada turnkey, o que é turnkey? É entrega da chave na mão. Eu passo a responsabilidade da produtividade da equipe para o empreiteiro. Então, 10% de avanço numa atividade de 30 dias é referente a 3 dias. E, para mim, é referente a 10% do avanço físico, da produtividade. Porque se o cara não avançou, ele vai ter que compensar aquela produtividade perdida até o decorrer dos 30 dias. Então, é assim que eu faço o avanço físico. Então, eu mando esse arquivo no dia 1º para o meu gerente de projeto. De um deles, né? Que eu não mexo com um projeto, você mexe com 10. Aí eu falo para ele assim, ó, dia 15 eu vou verificar essas atividades com esses avanços. E eu vou diretrizar aquela equipe daquele projeto para essas atividades, certo? Então, o que vai acontecer? No dia 15 eu vou chegar lá, o máximo que vai acontecer vai ser uma revisão. Olha, você falou que era para nós termos 10% de avanço, temos 5%, só por quê? Ah, é que não deu e tal. E outra, ele consegue prever, ele consegue falar assim, olha Moisés, essa atividade aqui sem chance não tem frente de trabalho, ou essa atividade não chegou ao material, então você consegue gerenciar, controlar o seu projeto, puxar as rédeas do seu projeto, entendeu? E se você tiver sugestão, se você fizer diferente, manda para mim, meu e-mail está aqui, ó, moisesplan@live.com. Mande sua sugestão, vamos bater um papo aí. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, estamos aí para aprender. Eu gosto de aprender com vocês e espero que sim, vocês aprendem comigo, certo? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, eu gostaria que você que está vendo no YouTube meu vídeo agora, dê um joinha aqui no YouTube. Esse joinha me ajuda pra caramba. E eu vou compartilhar meus vídeos no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Quando você vir no seu Facebook essa publicação, me ajuda, compartilha, curte. Mas o joinha do Facebook, ó, esse é o filé mignon. Esse você me ajuda muito mais que os outros, tá ok? Então fica aí, se você gostou, compartilha, me ajuda. E até a próxima semana com o Plancast número 4. Fique com Deus. Um abraço a todos. Até mais.